Eu me lembro que na aula passada, no sábado passado, a gente tinha entrado na discussão da simetria de calibre, não foi? A gente aí mostrou quando, por que quer dizer, quando é que uma boa fixação de calibre é adotada, aquilo ali fixa o parâmetro. Eu vou voltar a essa discussão um pouquinho. Então nós tínhamos feito o exemplo do eletromagnetismo. Na aula passada, né? Basicamente na aula passada, a gente trabalhou o eletromagnetismo. Vamos botar aqui na aula anterior. José, nessa discussão aí, se você puder, eu acho que essa é uma discussão para mim muito importante, né? Porque ela trabalha um pouco com o parâmetro de gauge. Quem é esse parâmetro de gauge, né? Quer dizer, no fundo, eu só dou um exemplo assim, você, a física antes da teoria de gauge, ela sempre buscava conceitos, conservação da energia, princípio de equivalência, assim, ela buscava conceitos assim, como o controle da partícula. Mas depois ela entra só com o conceito de simetria, e onde aparece o parâmetro de gauge como grande regulador, né? Bom, daí tem três coisas do parâmetro de gauge. Uma que ele gera interação, o outro que ele gera, como está mostrando, o gauge fixe, né? E toma grau de liberdade, e também a parte que ele pode se transformar num campo como Então, se você pudesse dar um enfoque nisso aí legal, eu acho que ajudaria muito, sabia? Tá certo. Então, a gente fez o seguinte na aula anterior. A gente, basicamente, escreveu uma densidade de Lagrangiano genérica, bem ampla, só baseado no fato de que a gente queria descrever o campo livre. Portanto, o Lagrangiano tinha que ser quadrático nos campos. E fizemos alguns termos também, tipo de alta interação. Mas aí a gente particularizou e viu que aquele Lagrangiano genérico, ele gerava equações de campo muito genéricas que, por escolhas adequadas de parâmetros, poderiam reproduzir as equações de Maxwell. E aí a gente se fechou no regime de Maxwell. Então, vamos trabalhar na situação particular de gerar as equações de Maxwell. A gente gerou as equações de Maxwell, fixou os parâmetros e viu que o nosso Lagrangiano ele assumia uma forma que eu acho que era basicamente isso aqui, menos 1/2 de E ao quadrado menos C2 D2. Algo desse tipo. A gente vai colocar assim. Tinha mais ou menos essa forma. Foi a forma que o nosso Lagrangiano assumiu. E aí, claro, os potenciais estão embutidos aqui dentro, né? Mas a forma é 2 menos C2D2. Então, aí a gente vai. Esse Lagrangiano tem a invariância de calibre, que é associada às transformações feitas no potencial. Quer dizer, eu tenho as transformações de gauge, ou as transformações de calibre nos potenciais, e essas transformações de gauge são uma simetria, por quê? Porque deixam a densidade de Lagrangiano invariante e deixavam também as equações de campo invariantes. Então, foi essa a colocação. E vimos que, nós discutimos bastante, que a transformação de calibre, que gera uma ambiguidade completa nos potenciais. Então, se nós precisarmos trabalhar com os potenciais, a gente precisa fixar o calibre. A gente deu o exemplo na aula passada do caso planar, de ter elétrons no plano, que é um campo magnético externo uniforme, e na própria magnetostática de um campo magnético uniforme, a gente tem simetria de gauge no potencial A. A gente viu que podia jogar em cima do A, podia escolher dois potenciais diferentes, vocês lembram na aula passada, né? E quando a gente escolheu, só para a gente dar um exemplo que a gente pegou, né? Se a gente pegasse um campo magnético externo uniforme na direção Z, a gente podia escolher um potencial A que tinha essa característica, né? Seria algo do tipo 1/2 de D0y, se não me engano, menos 1/2 de D0x. Se a gente tirar o rotacional desse cara aqui, tirar a componente z, é a derivada x da componente y e a derivada ao contrário. Isso aqui, menos assim. Se a gente tirar a derivada x da componente y, dá 1/2 de D0 e subtrai a derivada y na componente x, fica mais ou menos. Então, esse potencial aqui gera esse campo. Mas aí a gente viu que poderia ter um campo distinto, né, um potencial distinto, o mesmo campo B. A gente via que podia zerar esse.
podia pegar o potencial completamente aqui. Você poderia pegar aqui o V0. Pegava assim o V0. A componente Z seria menos V0 y, por exemplo, né? Por exemplo, então eu posso botar aqui V0 0 aqui. V0x. 0, né? Se eu pegar o rotacional desse cara aqui, componente Z, VDX da componente, não, V0. Então, esse potencial, por exemplo, esse potencial, são potenciais distintos, né? Que tem o mesmo meio. Então, a gente já vê que, no caso muito simples como esse, como era de se esperar, a gente já tem a simetria de Calibre que está aqui. Eu posso passar de um A para outro sem mudar o B. Esse aqui, se eu pegar a componente Z, vai ser a derivada x do AY menos a derivada y do AX, então o próprio V0. E aí a gente vê que a gente passa de um para outro, né? Quer dizer, o A', posso até pensar assim, o A' é o A mais o gradiente de alfa. É só ver quem é a função alfa que jogada ali, cujo gradiente, eu passo a achar a função alfa, cujo gradiente jogado aqui reproduz esse. Ou o próprio A duas linhas, que vai ser o próprio A também, mais o gradiente de uma outra função dela. Então, quer dizer, a simetria de Calibre está aí nesse exemplo muito simples. Se eu for, quer dizer, aí eu tinha colocado, se a gente vai calcular, vai trabalhar na mecânica clássica, né? A gente quer falar o hamiltoniano, né? O hamiltoniano da partícula. Ou você tem depois, vai quantizar o problema, mas deixa que a gente escreva o hamiltoniano da partícula, do campo eletromagnético externo ele é V, né, mais a carga da partícula, a unidade de carga, A ao quadrado sobre 2R, mais F, que a carga que é o valor da carga, e é a unidade de carga. Esse E aqui é 1,6 vezes 10 a menos 19 volts. Está lá. Esse é o hamiltoniano que a gente fala. O hamiltoniano que descreve o acoplamento mínimo de uma partícula com carga Q em um campo eletromagnético externo. Se eu for fazer essa manipulação, se eu for trabalhar com o hamiltoniano clássico, mesmo quando eu for fazer a mecânica quântica, for estudar a função de onda da partícula, né? H-psi, pegar os estados estacionários igual a R-psi, eu vou precisar do A. E aí, para eu poder trabalhar com A, eu preciso escolher um A. Eu não posso deixar o A em genérico. Tem diferentes A's dando o mesmo B. Mas na equação, no hamiltoniano, na equação de Schrödinger, por exemplo, não aparece o campo, aparece o potencial. Então, eu tenho uma ambiguidade no potencial. Eu preciso fixar o potencial. Então, eu vou trabalhar com esse potencial, posso trabalhar com esse potencial, posso trabalhar com diferentes potenciais. E aí, se eu passo de um potencial para o outro, né, a gente está fazendo, na verdade, uma transformação de Calibre. Então, estou só chamando a atenção para esse fato, que a simetria de Calibre é fundamental, porque a gente, em geral, né, numa teoria de campo, a gente vai trabalhar com o objeto mais fundamental, que são os potenciais. Os potenciais são mais fundamentais do que os campos. Então, a gente trabalhou na aula passada, falou sobre a fixação do Calibre, falamos, por exemplo, né, sobre o gauge de Lorentz, então a gente viu que a gente mostrava que as equações, os campos E e B satisfaziam uma equação de onda, da Lambertiano de E igual a 0, da Lambertiano de B igual a 0, né? Então isso aqui era geral. Da Lambertiano de E igual a 0. Então os campos E e B satisfazem, livres no vácuo, satisfazem, né, as equações de onda. Depois nós vamos ver as mesmas equações para o potencial. E aí, para nós podermos escrever o da Lambertiano de φ igual a 0, o da Lambertiano de A também igual a 0, essas equações aqui já eram sujeitas a uma escolha de gauge. Então, assim, sujeitas, né, a escolha de gauge. Nós fizemos a seguinte escolha, né? Cada mais divergência
gauge de Lorentz, né? Então a gente trabalhando com gauge de Lorentz. Essa equação parece uma equação da continuidade. Né? Isso é, no fundo, é uma equação de continuidade, exatamente, para os potenciais. É isso mesmo. Mas fisicamente. Não, mas ela está. No fundo, vamos pensar o seguinte, ela está ligada. Está interpretada fisicamente como. Isso, uma equação de continuidade. Vamos ver por quê. Ela não é exatamente uma equação de continuidade, mas ela é importante para a equação de continuidade. Então ela vai estar, no fundo, né, se a gente escrever essa equação, deixa eu apagar um instantinho só. Então você está falando aí. Vamos pegar a equação de Gauss, divergência de f, vamos colocar aqui igual a ρ sobre epsilon certo? E vou pegar a equação de Andermatt, rotacional de B, vou pegar agora não o fato, mas a equação com fontes externas, rotacional de B igual a I0J mais 1 sobre C2 DADT. Então vamos ver as equações de Max. Opa, bom dia. Então, vamos ver se aquela equação lá, da fixação do calibre, tem alguma coisa a ver com essa coisa, né? Então, a gente está sabendo, vamos pegar essa equação, vamos abrir essa equação aqui em função dos potenciais. Menos gradiente de φ, então você vai ficar menos laplaciano de φ. E menos ddt da divergência de A. Tá? Igual a ρ sobre epsilon zero. Né? Depois aqui é rotacional ou rotacional de A. Então, o gradiente da divergência de A menos o laplaciano de A. Então você vai ficar no zero J, mais 1 sobre C2, menos ddt, gradiente de φ, menos D2 lá, colocar assim, né? Certo, né? Então são as equações vistas em termos dos potenciais, tá? Então vamos ver, para a gente chegar aqui, né? A gente ter as equações como eu tinha falado, as equações de Faraday-Lenz e a equação de Gauss do magnetismo, quando escritas em termos de potenciais, se tornam identidades, tá? Não nos dizem nada quando são olhadas em termos de potencial. Aqui eu tenho o laplaciano de φ, e aqui nós temos 1 sobre C2 aqui da divergência. Para a gente fixar. Então, esse termo aqui é comum, ddt da divergência de A. A gente precisaria, vamos colocar assim. Na aula passada a gente mais ou menos fez isso, né? A gente pegou, a gente gerou aqui divergência laplaciano de φ, eu preciso produzir 1 sobre C2, isso. Então, se nós usássemos, né, essa condição aqui, ela me relaciona, né, o divergente de A, que está aqui, ou então ddt, esse ddt do φ que está aqui, ddt do φ acaba sendo gradiente. A gente propõe que essa equação está me dando o seguinte: eu tenho o laplaciano de A e tenho d2 dt2 lá. Então a equação de campo de onda está mais ou menos já aqui. Eu precisava relacionar esses dois termos, né? E aqui a mesma coisa, né? Essa equação aqui, para eu ter uma equação de onda aqui, se a divergência de A estiver ligada ao dφ dt, isso aqui vira uma equação de onda, né? Mas a gente deve tentar relacionar isso aqui com a conservação da carga. Vamos tentar ver essa condição, se é melhor ver assim, para entender qual é a ligação daquela condição de fixação de gauge com a equação de conservação da carga, né?
Assim, se ele substituir, vai chegar só na Isso. da libertiana não homogênea. Isso, vai chegar, exatamente, vai chegar nas equações de onda não homogêneas, perfeitamente, isso é verdade. Tá. Vamos ver se a gente consegue colocar, a coisa vai ficar da seguinte maneira, deixa eu ver, a questão não é por aí, a relação que o Alexandre estava falando vai ser melhor, vamos apagar isso aqui, isso aqui não me leva ao que a gente quer, isso aqui está me levando, como o Pico falou, as equações de campo, as equações de onda para os potenciais com as fontes externas. Isso aqui vai me dar que o D'Alembertiano de Φ é o O e que o D'Alembertiano de A é o J. Então, não está me dando o que nós queremos. Vamos apagar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar, eu acho que eu tinha até deixado uma tarefa desse tipo para vocês fazerem em casa. Se a gente colocar a fonte, quando a gente pegou o Lagrangiano, né? O campo eletromagnético, a gente já sabia, já tinha fixado o Lagrangiano do campo eletromagnético, assumia essa forma, né? Com a escolha nossa dos parâmetros para poder reproduzir as equações de Maxwell. A gente tinha isso aqui. E aí a gente falou, vamos introduzir agora o acoplamento com as fontes externas. Então, vamos dizer que vamos colocar mais um parâmetro aqui que eu posso chamar de Ψ. E aí, o Φ, ele vai se acoplar com a fonte Rho, quer dizer, o Φ, a equação o campo elétrico se acopla com o Rho. Então a gente imagina que o Φ se acopla com o Rho e aqui vou colocar o parâmetro zeta e o meu potencial A, que é o potencial magnético, ele está ligado, se acopla com a corrente. Então aqui é como nós conseguimos fazer o acoplamento da fonte, quer dizer, o campo eletromagnético agora em presença de uma fonte externa. A gente está fazendo aqui, vamos dizer, o que a gente chama aqui de acoplamento mínimo com as fontes. Essas fontes estão representando algum tipo de matéria carregada, né? Essas fontes aqui, na verdade, são a matéria carregada. A matéria carregada, ela tem uma densidade de carga e uma densidade de corrente. É isso que é a fonte, né? Então, garante que é mínimo? Oi? Por que garante que é mínimo? Assim, o acoplamento é chamado de mínimo porque o que é mínimo no campo, qual é o grau de liberdade mais fundamental do campo? São os potenciais. Então, você está acoplando não os campos direto, o E e o B, mas os potenciais para as fontes externas. Nesse sentido que a gente chama de acoplamento mínimo. Tá certo? Mas se botasse, por exemplo, um Rho ao quadrado, só porque... Se você colocasse... Vamos ver o que isso aqui te dá em termos de equação de Maxwell, isso eu quero dizer para você. Então, se a gente tirar as equações de Maxwell, afinal, no passado a gente já sabia como é que eram essas constantes aqui. Então, se eu tirar as equações de Maxwell, vamos pegar só esse primeiro termo, por exemplo, né? Vamos pegar esse termo aqui, o meio de E ao quadrado. Mas quem é 2? O meio, então vamos pegar esse aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu colocar isso assim. O acoplamento mínimo tem que ser para o campo de gauge, né? Tem que ser para o campo de gauge ou a fonte externa. Você está pegando os potenciais, que é o que é mínimo no campo, é o potencial. Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, vamos botar o seguinte. Vamos fazer como... A gente já sabe que o Lagrangiano, né, ele vai ter que depender de A2 e de B2. A gente já fixou até as constantes na aula passada, mas vamos dizer que a gente não tivesse fixado as constantes. A gente sabe que ele tem que depender de E ao quadrado e de B ao quadrado para chegar nas equações de Maxwell. Vamos botar aqui uma constante alfa e vamos colocar aqui uma constante beta. Então nós vamos propondo esse Lagrangiano. Nós já sabemos que o Lagrangiano é eletromagnético, nós fixamos inclusive as constantes que aparecem aqui, C2, o meio e tal. Mas nós estamos abrindo mão disso. Vamos saber então que o Lagrangiano depende de E ao quadrado, depende de B ao quadrado, e aqui nós estamos propondo o acoplamento com a fonte. Vamos ver o que isso nos dá. Então, se eu for fazer o princípio variacional, eu vou ter que variar primeiro o meu Lagrangiano, fazer uma variação em relação ao potencial φ. Se eu vou variar o Lagrangiano em relação a φ, vamos ver qual é. Se φ varia, como é que o E varia? Então nós sabemos, E menos gradiente de φ menos dA dt. Então, a variação do quadrado, essa grandeza depende do gradiente de φ. Então, φ está embutido aqui dentro. Mas a variação de um quadrado, se eu variar em relação a φ, meu ΔL vai ser 2 alfa é escalar variação do E. Né? A variação de um quadrado é a grandeza
vezes a sua variação. Aqui é a mesma coisa, vai ser mais 2 beta de variação do B. Deixa eu apagar isso aqui. E aí aqui variando em relação a φ, não vou variar em relação a J, variar em relação a φ. Então aqui nós temos mais φ, delta φ, ρ. Então, aqui, desculpa, não precisava nem fazer. Então, não precisava nem fazer. Por quê? Porque B não depende de B é rotacional de A. B não vê o φ. Então, não preciso variar. Quando eu variar em relação ao φ, eu mexo no B, perdão. Então, aqui bastava só esse tempo. Eu vou variar o φ. O φ está aqui dentro e o φ está aqui. Aqui tem que estar o A. Então, variando em relação a φ agora, vamos pegar esse aqui. Então, quem é isso aqui? Esse pedacinho aqui, a variação do gradiente do campo em relação ao φ é menos gradiente de delta φ. Certo? Então tá aqui. Variação do E em relação ao φ. Eu deixo o A fixo, não vou mexendo no A. Então ficou isso aqui. E aí a gente já aprendeu lá pelos nossos procedimentos para tirar a equação de campo, que a gente pode fazer uma integração por partes. A derivada está aqui. Eu preciso liberar esse delta φ. Como eu tenho esse delta φ livre aqui. Então, para liberar esse delta φ, eu faço uma integração por partes. Isso aqui, quando eu integro uma derivada apenas, ela troca de sinal e vai me produzir uma divergência de E. Então, eu vou ter 2α divergência de E mais 5ρ igual a 0. Tudo isso, claro, vezes delta φ. Mas como a variação delta φ é arbitrária, eu quero que o delta L seja 0 para variações arbitrárias do delta φ, então sobra essa equação. Então essa equação aqui, simplesmente nada mais é do que a equação de Gauss. Bota isso aqui para cá com sinal menos. E vamos dividir aqui por 2α. Então nós temos divergência de E igual a menos φ sobre 2α, né? Eu posso tomar, como a gente já viu, tomo alfa igual a meio, tá? Tomando alfa igual a meio, isso aqui fica automaticamente 1, e eu tomo psi igual a menos 1 sobre epsilon zero. Tomando psi igual a menos 1 sobre epsilon zero. Então eu vou tomar o alfa igual a meio. Então tomei alfa igual a meio, e o psi igual a menos 1 sobre epsilon zero. Está aqui. Então já amarramos essa parte aqui para obter justamente a equação de Gauss. Né? Então ficou tudo ok. Vamos fazer a mesma coisa agora para o lado. Só para ter certeza aqui. Então se agora a gente vai fazer uma variação no A, então é claro, o primeiro termo vai ter mudança. Então aqui vai produzir 2, vai produzir então E escalar delta E. Mas quem é delta E quando eu vario o A? O gradiente de φ não entra, menos ddt do delta A. Certo? Que é o delta E. A variação de A induz essa variação do E. Agora aqui é a mesma coisa, mais 2 beta B escalar a variação do D. D é rotacional de A. Então isso aqui vai me dar rotacional de delta A. Segunda variação. E esse termo aqui vai me dar mais zeta j escalar delta A. Então, como sempre, o que nós temos que fazer? Fatorar o delta A. Esse delta A aqui é facilmente fatorável se eu trouxer a derivada temporal para cá. Então, essa derivada temporal se move para cá, como nós já tínhamos visto, uma integração parcial e muda o sinal. Cada integração parcial, cada derivada que é transferida tem um sinal menos. Já tinha visto, então você tem para cá mais ddt, e esse termo aqui desaparece, então já fatorei o meu delta A. Então já estou, como vocês estão vendo aqui, a gente já está terminando aqui esse terminho aqui da conservação. Da chamada corrente de deslocamento, DLT. Aqui eu tenho essa expressão aqui, eu tenho que trazer esse termo para cá. Vamos fazer aqui a coisa com o sinal certinho para não ter. Isso aqui é DI escalar a componente I desse rotacional, que é epsilon I j kappa, derivada do componente J do delta A kappa. Tá, estou só escrevendo esse termo de 2 delta.
Mesma historinha, tem que liberar esse termo aqui. Para liberar esse termo aqui, essa derivada tem que bater no B. Joga essa derivada para o campo B. Então vai vir para cá com um sinal menos, que é uma derivada apenas que é transferida. E aqui nós estamos proporcionando esse termo, dj/dy. Então isso aqui saiu. Aí eu liberei o ΔA. Muito bem. Só que esse termo aqui, ó, epsilon e jk, dj/dy, posso trocar o sinal aqui, posso trocar o j com o i e trocar o sinal aqui, fica mais. E aí agora eu tenho, ó, epsilon j e k dj/dy é a componente k do rotacional de B. Então esse termo aqui está me dando a componente k do rotacional de B. Então 2 beta rotacional de B, componente k, ΔK. Então isso aqui na verdade é o rotacional de B escalar ΔK. Então agora eu fatorei, eu tenho esse ΔK aqui, tenho esse ΔK aqui e tenho esse ΔK aqui. Então o que está entre parênteses aqui deve ser a equação, porque ΔL deve ser zero. Então nós vamos ter 2 beta rotacional de B mais BEDT mais zeta-j igual a zero. Então esse aqui é a nossa, né, candidata. Oi, tudo bem, Nata? Nossa candidata é a equação de Ampère-Maxwell. Então beleza, então para que isso aqui aconteça, vamos dividir tudo por rotacional. Preciso produzir aqui um rotacional de B, né? Tá aqui. Rotacional de B. O rotacional de B deve ser 1 sobre C2, né? Então vamos lá. Então eu vou querer transformar essa equação. Vamos trazer para cá. Vai ficar rotacional de B, está na forma padrão. Vai ficar menos 1 sobre 2 beta. Menos 1 DDT sobre 2 beta, DDT do E, perfeito. E menos, né? Zeta sobre 2 beta, J, certo? Ah, legal. Só para ficar bom, vou apagar isso aqui. Tá certo. Então, é só acertar os parâmetros agora. Então, eu preciso que essa equação aqui me dê. Aqui vai ser 1 sobre C2 BEDT. Então, menos 1 sobre 2 beta vai ser 1 sobre C2. E o menos zeta sobre 2 beta vai ser o mi-zero, né? Para poder ter um Ampère-Maxwell. Estou usando o sistema MKS, né? Então, 1 sobre C2 é dt mais mi-zero J. Então, fica assim. Certo? Então ficou a equação certinha. E aí, então, isso aqui me dá que beta é menos 1,5 de C2, né? Beta vai ficar menos 1,5 de C2. E isso aqui é menos 1,5 de C2. Então, isso aqui tem menos, aqui vai ficar mais. O meio vai cancelar o 2 e aqui vai ficar 1 sobre C2, né? Então, zeta é mi-zero C2, né? Mais C2 é 1 sobre mi-zero Y0, né? Então, mi-zero se cancela e aí aqui fica 1, zeta vai ficar 1 sobre epsilon, né? Aqui, 1 sobre epsilon 0. Certo mesmo? Tá certo, né? Beleza. Então, com isso, só para chegar na questão do Alexandre, a gente conseguiu trazer. Então, a gente está vendo, Alexandre, que você não podia botar rodô, a gente já está dizendo. O único jeito é você botar isso linear nas fontes, para poder a fonte aparecer linearmente do lado direito da equação, certo? Então, com isso aí, nós fizemos, acoplamos, então, vamos apagar isso aqui, vamos botar isso aqui de uma outra forma. Então, nós acoplamos isso aqui, esse campo, né? Então, ficaria o seguinte, o lagrangiano, o campo elétrico, então, vou botar assim, o lagrangiano de Maxwell. Esse M aqui é Maxwell. E aqui eu vou colocar com fontes, né? As fontes do campo não são as equações do VAR, são as equações homogêneas, então a gente vai ter o meio, né? Podemos botar esse 2C2, eu acho que convencionalmente se faz isso, 1 sobre 2C2, né? Vamos botar aqui, o meio, tá certo?
meio do E ao quadrado menos essas duas B12. Então essa é a parte que nós já tínhamos visto, que é a parte invariante de grupo. E aqui a gente vai colocar esse termo que vai ser mais, vamos colocar esse fatorial esse 1 sobre epsilon 0, posso colocar aqui menos 1 sobre epsilon 0, e aí aqui, φ por menos A J. Aqui a gente pode até, se quiser, vamos deixar desse modo assim, né? Mas se a gente quiser, a gente pode também reescrever isso da seguinte maneira. Eu tenho aqui, ó, menos 1 sobre epsilon 0, φ, né? E aqui eu tenho mais 1, só se a gente puder mexer nisso aqui, tá? Escalar, né? Então, estou botando 1 sobre epsilon 0 de evidência, né? Não, então isso mesmo, tá certo. Perfeito. Agora, vamos lá, que é o que o Alexandre tinha perguntado. Qual é a relação, né, por exemplo, né, entre talvez o gauge, essa condição aqui, aí o Alexandre viu aqui uma equação de continuidade. Tá? DDT de alguma coisa, mais divergência de um vetor igual a zero, tem toda a estrutura de uma equação de continuidade. Só que ali nós não estamos descrevendo, em princípio, isso aí é uma condição em cima dos campos, né? Não é uma condição em cima de uma distribuição de alguma grandeza, que é uma equação de continuidade, que é uma equação de continuidade para energia e momento, para massa, uma equação de continuidade para carga. Uma equação de continuidade pressupõe que aqui eu tenha uma densidade e aqui eu tenha uma densidade de corrente associada a essa densidade, dessa grandeza aqui. Se isso aqui representa uma certa densidade de uma certa grandeza física, isso aqui vai descrever a corrente associada ao movimento daquela matéria cuja densidade É uma taxa de fluxo, né? é uma taxa de fluxo, isso mesmo. Então vamos olhar essa equação. Se eu agora faço uma transformação, então o que nós estamos dizendo para nós é sacrossanta a simetria de calibre, a simetria de gauge, da eletromagnetismo tem aquelas ambiguidades no potencial, mas o lagrangiano não deve ressentir. As equações de Marx são invariantes, porque a gente quer invariância de calibre. Aqui está claro, se eu mexo no φ no A, segundo aquelas transformações de calibre, o E e o B não mudam, então essa parte do lagrangiano não muda. Mas vamos fazer uma transformação de gauge nesse lagrangiano, uma transformação de gauge, claro, induzida pela transformação dos potenciais. Então, eu agora não vou fazer, a variação que eu vou fazer no lagrangiano não é mais uma variação funcional do φ do A para tirar as equações de campo, não. Porque quando a gente vai tirar as equações de campo pelo princípio variacional, a gente faz variações arbitrárias na forma funcional do campo. Agora, essa transformação do lagrangiano não é uma transformação induzida por variações funcionais arbitrárias em φ para que eu possa, pelo princípio variacional, tirar as equações de campo. É uma outra variação, é uma variação específica agora, é a variação de gauge. Agora eu vou ver como o lagrangiano varia se eu fizer uma transformação de gauge, que é uma transformação especial em cima dos potenciais. Então nós já sabemos, esse termo aqui, não sente nenhum. Se eu variar o φ e o A, dentro do E, o φ e o A se cancelam, e dentro do D, o divergente, o rotacional do gradiente de alfa é zero. Então, esse termo aqui é perfeitamente invariante de gauge. Então, a invariância, a possibilidade de variação de gauge vai dar aqui menos 1 sobre epsilon 0. Quem é a variação do φ quando eu faço uma transformação de gauge? A variação do φ é a derivada de alfa. Isso aqui é o delta φ vezes ρ. E depois, menos A. Quem é a variação do A? A variação do A, a gente fixou essas transformações de gauge. Vou só colocar aqui para não perder o sinal. Φ é φ mais o ddt do alfa. Então, essa aqui para nós são as transformações de gauge dos potenciais, né? Então, com essas transformações, o E e o B ficam invariantes. Tá? Então, a variação do φ é o ddt do alfa. E o delta A é menos gradiente de alfa. Então, o delta A aqui vai ser menos gradiente de alfa, então aqui vai aparecer mais gradiente de alfa. Quando faz a variação de gauge, não mexe no E no B, não? Oi? Assim, que é relacionado com o φ. Isso, mas aí lembra que o E é invariante, quer dizer, quando você. O E é menos gradiente de φ, menos grado de φ. Lembra? Mas aí, quando eu vario o φ, a variação, o alfa, né? O ddt do alfa que aparece aqui vai ficar
gradiente do DDT do alfa. E aqui vai ficar DDT do gradiente do alfa. Como tem um sinal menos aqui, esses dois se cancelam. O E e o B ficam invariantes. Né? E o B é rotacional de A. Então, rotacional do gradiente é zero. Então, o E e o B não mudam. Quando estiver fazendo na variação de gain, só olha o fio. Só olha o fio, exatamente. Qualquer campo é invariante. Né? Qualquer coisa que tenha E e B é invariante. Tá? Então, tá certo. Vou apagar isso aqui. Então, essa equação aqui está me dizendo o seguinte. Agora, então, isso foi a variação do Lagrangiano. Mas eu quero que o meu Lagrangiano seja invariante de gauge. Eu quero ter simetria de gauge do Lagrangiano. Então, para eu ter a simetria de gauge do Lagrangiano, né, a gente vai ter que jogar essa condição aqui. Quer dizer, quando eu fizer, eu vou fazer uma integração por partes. Então, para eu fazer uma integração por partes, esse DDT vem para cá e essa aqui. Você falou no J, não, mestre? Ficou faltando agora. Então nós vamos ter, aí eu vou ter, como isso aqui é o Lagrangiano está dentro de uma ação que pressupõe uma integração para todos os tempos e para todo o espaço, e aí eu tenho né, garantida a possibilidade de fazer integrações parciais, desprezar aqueles chamados termos de superfície. Então esse termo aqui vai dar para nós alfa, vou fatorar esse alfa aqui, DDT do rho, mais, todo vem com sinal menos, vai ficar menos DDT do rho e vai ficar menos divergência do J, aí vai ficar tudo com sinal global mais. Vai ficar mais ou menos isso aqui. Esse menos aqui, bate com esse menos, eu vou dar L, uma variação de gauge, vou botar aqui, do Lagrangiano, aplicando isso aqui, 1 sobre epsilon 0, DDT do rho mais divergência do J, e aqui o alfa. Como o alfa é genérico, isso aqui tem que valer para qualquer alfa, qualquer transformação, então a equação que eu tenho é a equação da continuidade. O alfa, botou alfa. Eu tenho alfa para fora porque eu limpei esse alfa e limpei esse alfa. Tá? Então a gente ganhou a equação de continuidade, certo? A equação de continuidade para a corrente. Então a simetria de gauge do Lagrangiano, ela está me dando a equação de continuidade da corrente, né? Tá certo. Então, vamos dizer, aquela condição de fixação do calibre, ela é uma mera condição de fixação do calibre. Quer dizer, a simetria de gauge vale, quer dizer, a equação de continuidade para a corrente, conservação da corrente elétrica, ela está aqui, independentemente do calibre. Eu faço uma transformação de calibre genérica e o que eu ganho é a simetria de gauge. Só aquela equação que é 1 sobre C, que é a fixação do calibre, ela realmente não é. Ela não está ligada, né? A gente tinha obtido isso aqui. É a fixação do calibre. Ela não está ligada à conservação da carga. Porque a conservação da carga está me dando, de fato, né? É a invariância de gauge do Lagrangiano. Quer dizer, isso aqui expressa que a conservação da carga implica na invariância de gauge do Lagrangiano e vice-versa. A invariância de gauge do Lagrangiano gera a conservação da carga. Então, aquela é uma mera condição de fixação de gauge, tá certo? Essa equação não tem a ver com essa daqui, porque eu posso, quer dizer, eu posso ter a conservação da carga tendo divergente de igual a zero. Isso, pode ter qualquer gauge que você quiser. Mas se da mesma forma que eu posso interpretar isso aqui como que eu tenho uma região de espaço, eu tenho que ter um fluxo e a carga tem que passar por todos os pontos, quer dizer, não pode daqui sumir, isso aparece ali. Eu não posso. Pode integrar essa equação, pode fazer uma interpretação, pode fazer uma integração de volume aqui. Quer dizer, o que você vai ter é isso aqui com 1 sobre C2, DDT, da integral, né? Vamos dizer assim, integral em todo o espaço do φ. E aqui a divergência vai ser mais o fluxo, né? Vamos dizer que aqui você tem um certo volume, vamos dizer assim, certo volume V. E aqui você vai ter integral de superfície, né, na fronteira do V. Então aqui você vai ter V'. Então tá, você vai ter o fluxo do potencial vetor, né, e a derivada temporal, que é a variação no tempo dessa integral e o fluxo dessa, e esse fluxo aqui estão ligados. Mas não é uma equação de continuidade, porque isso aqui não está descrevendo densidade nem densidade de nada, tá certo? Esse é o primeiro termo, tá certo? Então não tem como obter nesse pensamento físico os campos não. Não. Continuidade. Não. A não ser que o teu campo
tem uma interpretação de uma densidade. Em hidrodinâmica, muitas vezes você trata a velocidade como um campo, né? Se você, por acaso, tiver alguma situação em que o campo que você está atribuindo o status de campo a uma grandeza que é uma densidade, aí isso não pode acontecer. Mas não é o caso do campo eletromagnético, certo? Então, nenhuma conexão. Não, talvez movimento físico para relacionar isso com a conservação da carga. Não, com conservação de alguma coisa. Não tem nada aqui que você vai conservar. Você está conservando uma grandeza física. Simplesmente vou colocar assim, é um vínculo que você está tirando entre os campos, vínculo esse imposto pela simetria, que te permite relacionar o fio A por causa daquela simetria. E aí naquela parte que você faz a integração de partes, então também está considerando, sempre para a integração de partes, está considerando que um termo vai embora, porque o campo cai a zero no infinito. O campo, mas no caso aqui tem J e Rho. Está considerando que um dos dois vai a zero. Isso, você supõe que você não tenha fontes do infinito. Então aqui está considerando que o Rho é zero no infinito. Isso, o Rho é zero no infinito e as correntes, a matéria está no infinito, nas bordas. Então não é só o campo que a gente põe zero. Não, por isso porque se você tiver fonte no infinito, você já não pode dizer que o seu campo também é zero. Então, por exemplo, aí vai ter esse problema de fio infinito. Isso aqui. Não, você vai mudar no infinito. Se você for resolver o problema fio no infinito, exatamente. Você tem fonte no infinito, então teu campo no infinito não cai a zero. Inclusive, se você calcular, por exemplo, o campo elétrico, né, de um fio uniformemente carregado, você sabe que o campo elétrico cai com 1 sobre R, e não com 1 sobre R2. Então, na integral, quando você for fazer a integral de volume, você não pode jogar aquilo a zero. Porque se o teu campo precisa cair no infinito, porque como o teu elemento de volume é D3x, na verdade, o teu elemento de volume é R2dr. Então, você precisa que aqui no infinito, o teu campo caia com uma potência seja maior do que 2. Se você o campo lá no infinito cai com 1 sobre R, essa integral aqui para infinito diverte. Certo? Então você precisa ter fontes concentradas. Tá? Se você pegar uma corrente infinita também, que é o potencial de você tirar o campo magnético, uma corrente infinita, como é que ele é? Tem uma corrente estacionária infinita ao longo de um eixo, né? O campo elétrico, o campo magnético μ0i sobre 2πr. E aí a coordenada azimutal, o triângulo θ, né? Então, o teu campo está caindo no infinito com 1 sobre R. Então, você não pode desprezá-la no infinito. Se você for fazer o integral de volume disso aqui, você vai ter um R2dr no elemento de volume. E esse 1 sobre R aqui. Então, no final do dia, isso aqui é uma integral de 0 a infinito de R. Então, essa integral diversa no infinito. Essa transformação de gauge para esses problemas de cargas no infinito não tem? Não. Você pode fazer a transformação de gauge. Você só não pode dizer que lá no infinito o campo é zero. Então, se você quiser pegar... Você tem um outro termo ali, se quiser, será? Você pode, claro, você incluir o teu campo não vai mudar. falou. A transformação de gauge está no ar. Né? Quer dizer, você tem isso aqui, rotacional de A é igual a B. Então, o teu campo B é aquilo que está lá, é M0, o campo do fio, a corrente infinita do eixo Z, por exemplo, no eixo, né? 2πr, detecta o chapéu. Então, esse aqui é o teu campo. Qualquer transformação que você fizer no gauge no ar não vai alterar isso aqui, porque o rotacional do gradiente é zero. Então, você não adianta dizer, eu vou fazer uma transformação de gauge que vai mexer na potência do campo. Você não pode transformação de gauge, você não mexe no campo, você só mexe no potencial. Então, o teu campo vai ser sempre 1 sobre R. Você pode mexer no potencial. Certo? Bom, voltar aqui, a gente está querendo acabar. Oi, fala. Essa equação que você escreveu do essa derivado aqui? a outra, derivado tem mais pra gente. Derivado entendeu? O gauge Coulomb, né? O gauge lógico, 1 sobre C2, vamos lá. Então, isso aqui foi a condição de fixação de gauge que nós tiramos para nós termos os potenciais φA satisfazendo uma equação de onda. Então, a gente chegou a essa condição, né, querendo que os potenciais satisfizessem a equação de onda. Então, a gente chamou essa condição, só para reforçar aqui, olha, essa condição é o que nós chamamos de uma condição chamada fixação de calibre, porque na aula passada nós mostramos que se nós fizermos uma transformação de calibre em cima dessa equação, essa equação não é invariante, ela varia. Mas ela variava da seguinte maneira, né? Se eu faço uma transformação, se eu tenho essa condição aqui, né? Faço uma transformação de calibre, vamos dizer assim, φ,
filinha, nós temos filinha igual a φ mais dAdt. Então, φ igual a filinha menos dAdt. Φ igual a filinha menos dAdt. E a linha era A mais gradiente de alfa, menos gradiente de alfa. Então, o A é o A' mais gradiente de alfa, só para lembrar vocês aqui. Então, quando a gente colocar isso aqui, sobre C2, o φ vai ficar aqui ddt de filinha, e daqui vai aparecer mais a divergência do A'. Vai aparecer isso quando fizer uma transformação de gauge em cima dessa fixação do gauge, vai aparecer isso aqui agora. Esse termo aqui vai bater aqui, menos 1 sobre C2, derivada segunda do alfa. E esse termo aqui, quando entrar aqui, né, substituir o A' aqui, vai ficar mais laplaciano, menos laplaciano do alfa, igual a zero. Do alfa, não, igual a isso aqui, mais isso aqui. Vamos substituir isso aqui, exatamente isso aqui, igual a zero. Então a gente fez isso aqui. Isso aqui a gente já sabe, isso aqui é o operador da Lambertiano. Menos da Lambertiano de alfa igual a zero. Então, se a gente puser essa condição aqui, aí quando eu substituo aqui pelas transformações de gauge, essa equação mudou, ela ganhou esse termo. Então, não é isso aqui que é igual a zero. Isso aqui é igual a zero, mas isso não é igual a zero. Então, esse termo aqui, essa expressão aqui, ela não é invariante de calibre. Por quê? Porque isso aqui não é igual a zero. Ganhou esse pedaço homogêneo. Agora, toda a ideia da condição de calibre está em que essa equação me permite fixar o alfa. Se eu quiser manter isso aqui igual a zero, ao fazer uma transformação de calibre, eu sou obrigado a escolher o alfa de tal maneira que da Lambertiano de alfa seja igual a 1 sobre C2, ddt mais a divergência do A'. Então, isso aqui é que me fixa o parâmetro alfa. Isso a gente chama de uma condição de fixação de calibre. Por quê? Porque se eu impuser essa condição, ao fazer uma transformação de gauge, eu ganho essa condição. Mas para que isso aqui seja zero, o alfa já não é mais arbitrário. Porque a gente, quando faz uma transformação de calibre, esse alfa é completamente arbitrário. Mas se eu tenho essa transformação, eu fixei isso aqui, eu botei, não, eu quero que meu φ, meu A, tem que satisfazer essa equação. Então, isso aqui tem que ser zero. Se isso aqui é zero e eu faço essa transformação de calibre, esse alfa que está aqui, ele já não pode ser qualquer, ele tem que se amarrar a isso aqui para dar zero. Essa equação tem que ser zero. Então, isso é que me fixa o alfa. Então, a gente resolve alfa. Então, essa equação aqui dá solução para alfa de px. Eu ganho uma solução alfa de px, claro, em função do filinho e do A', mas eu fixei o alfa. Então, é isso que se chama uma condição de fixação de gauge, porque você acabou com a arbitrariedade do alfa. No momento que você impôs isso aqui, que é o que a gente chama de fixar o calibre, por isso que essa equação é chamada de fixação de calibre. Porque se essa equação eu imponho que meus campos têm que satisfazer essa condição, ao fazer uma transformação de calibre, eu ganho uma equação para alfa, meu alfa não fica solto. Eu digo, a transformação de calibre é essa transformação assim para qualquer função alfa de px. Mas aí quando eu imponho isso aqui, e eu trago essa transformação para cá, essa transformação me dá uma equação para alfa. Então ela me soluciona a alfa. A alfa deixou de ser arbitrária. Se a alfa deixou de ser arbitrária, eu fixei o que a gente chama, fixei a simetria de calibre. Certo? Essa que é a ideia. A própria fixação de calibre, ela própria não é invariante dele. Ela não, a fixação de calibre nunca pode ser invariante dele. Você tem sempre que você procurar uma condição de fixar o calibre, você tem que procurar justamente uma fixação de calibre que não seja invariante de gauge. Por quê? Porque se ela é uma fixação de calibre, se ela for invariante de gauge, o alfa desaparece na transformação. Você precisa manter o alfa para poder ganhar uma equação para solucionar o alfa. Faz aquele negócio que é como faz aquele negócio que, por exemplo, a carga não se interage com a própria. Aquele negócio. Isso, a alteração, né? A back reaction. Por ele causa, ele é uma coisa que vai fixar, outras coisas é fixação, mas ele próprio não se. Ele próprio, a condição dele própria não é variante. Não, exatamente. A condição, então isso é um dado assim, a condição não é suficiente, mas é a condição mais necessária possível que você fala. Como é que eu posso fixar o calibre? Será que essa é a única condição de fixação de calibre que eu posso escolher? Não, vamos ver que não. Na aula passada, tem o gauge Lorentz, que é o gauge covariante,
tem o gauge Coulomb, tem o gauge radiação, tem o gauge temporal, tem o gauge axial, tem o gauge Poincaré, tem o gauge do cone de luz, tem até conferências sobre fixação de calibre, né? Então, fixação de calibre é uma coisa muito solta, mas agora, qual é o requisito mínimo? Quer dizer, isso é uma boa fixação de calibre ou não é uma boa fixação de calibre? O primeiro requisito é que a condição que vai fixar o calibre, para ela fixar o gauge, ela precisa fixar o parâmetro alfa. Então, se ela for invariante de gauge, se eu impuser uma condição que é invariante de calibre, o parâmetro alfa vai desaparecer no meio da bagunça. E aí eu não vou ter um alfa, eu não vou poder resolver para alfa. Então, justamente, a primeira condição que uma boa chamada condição de gauge fixing tem que satisfazer é que ela não seja invariante de gauge. Ao fazer uma transformação de gauge em cima daquilo que eu pretendo que seja uma transformação de calibre, o alfa tem que sobreviver. E tem que dar uma equação que me permita resolver para alfa. Eu tenho que ter uma solução para alfa. Essa é a ideia, certo? O Dória estava querendo falar uma coisa já há bastante tempo. O que é agora? O seguinte, primeiro, se você tivesse, aí não sempre apaga tudo. Se tivesse mais campos, Sei. e só um alfa, não teria problema nenhum, você já botava mais campos. Não tem problema. Não teria... O problema é que você tem um alfa só. Se você tem, a questão toda está, eu tenho uma transformação que é baseada num só alfa. Vamos ver daqui a pouco uma transformação que é baseada em mais de um alfa. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Então, se você tem um alfa só, não importa quantos campos você tem que ter a fixação de calibre, tem que ser algo que te permita calcular alfa, resolver uma equação diferencial para alfa, ou fixar alfa de alguma maneira. Mas agora, quando você bota mais campos, você parametriza cada um deles. Isso. E aqueles parâmetros podem ser limpos também na teoria? Vai ter mais de um alfa. Não, se você tiver. Não, o Dória está dizendo o seguinte: você pode ter mais campos, mas você deveria ter um alfa. Ele quer fazer. Para ele é fundamental que só tenha um alfa. Por exemplo, Mas pode não acontecer, né? Se você Não. tiver vários campos vinculados vou com dizer o um alfa. seguinte: vou dizer que o Dória está dizendo o seguinte: existe uma família, vamos colocar assim, FIA. Existem esses dois potenciais. Agora vamos pegar outros dois potenciais vetores. Existe, vamos dizer, um FIA assim e um A assim. Vamos dizer que a gente tem duas famílias de potenciais. E a transformação de calibre é tal, vamos colocar o seguinte: que filhinha é Φ, como a outra, mais DT alfa. Vamos colocar assim: que o A' é A mais menos gradiente de alfa. Eu tenho essa família de potenciais e essa CDT essa transformação de gauge em cima desses potenciais. Independentemente, eu tenho, por exemplo, filhinha, que é Φ menos DT do alfa. E o A', que é A, menos gradiente, tudo igual. Não, então, mas aí está o problema. Você vai achar uma solução para o alfa de acordo com a família FIA e depois vai achar uma solução para o alfa de acordo com a família filhinha, com a família Fizinho, Azinho. Isso. E aí quem garante que essa solução é única? É isso que eu estou dizendo. Entendi. Pois é, aí você não vai poder fixar o calibre pelos dois. Você tem que ver, vai depender do teu lagrangiano. Porque o teu lagrangiano, se você, nada aqui, a esse momento, você ainda não está habilitado a dizer que, vai depender do teu lagrangiano, você não está habilitado ainda a dizer que um sobre C2, DDT, do Φ, mais a divergência lá, é igual a zero, ou a mesma coisa para esses potenciais pequenos. Então, vamos ver agora, essa simetria aqui tem, claramente. Se você fixar o calibre por aqui, teria uma equação para o alfa em função desses potenciais, ou uma equação para o alfa em função desses potenciais. Mas você tem que ver ainda e consultar o lagrangiano para ver se pelas equações de onda para os potenciais, como é que você vai fixar o teu calibre. Mas você não pode. A minha pergunta é que você fixar pela soma dos dois. Sei? Você não tá Pode também. Se você ou quiser outro. pegar filhinha, vamos dizer que você tem isso aqui. Filhinha mais filhinha, né? Vai ser Φ grande mais Φ pequeno, DDT, vai dar 2 DDT do alfa. E a linha mais a linha vai ser A mais A menos 2 gradiente do alfa. Pô, mas olha o problema, se você fizer o mesmo para subtração, você vai estar impondo que o filhinho é igual ao Fizinho. Agora, se você fizer pela subtração, isso aqui vai ser invariante. A grandeza, filhinha, Φ menos pequeno,
Isso é invariante de calibre. Não. Como isso também aqui é invariante de calibre. Mas o fato dele ser invariante de calibre não significa que aquilo é zero. Se fosse zero, φ seria φ grande igual a φ pequeno. Mas você não sabe, você não pode dizer que φ grande é igual, vai depender da equação de campo. Tá, entendeu? Certo? Entendeu? É, foi várias besteira. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu transformar isso numa tarefa. Vou dar a seguinte tarefa, que eu acho que é uma tarefa importante para a gente discutir na próxima aula. Vamos supor que a gente tem exatamente essa proposta para pagar essa velocidade desse quadro. Vou colocar essa proposta aqui agora. Vamos colocar uma densidade lagrangiana. Vamos dizer o seguinte, eu tenho duas famílias de potenciais. Φ grande a grande, Φ pequeno a pequeno. Então vamos ver essa tarefa aqui. Nós estamos trabalhando com essas duas famílias. Φ pequeno, a pequeno, Φ grande, a grande. E aí, com essas transformações aqui, transformações de calibre são comuns aos dois. Como o coeficiente for φ menos φ é invariante de calibre. E A menos A também é invariante de calibre. Esses aqui são invariantes de calibre. Deixa eu ver que horas tem que hoje eu vou ter da curto. Perdi, vai dar uma paradinha. Só vou organizar a tarefa. Então nós temos essas invariâncias de calibre. Aí eu posso fazer o seguinte também. Deixa eu fazer isso aqui. Nada me impede, por exemplo, de definir um campo elétrico E pequeno, ou seja, menos gradiente de φ, menos dA dt. E o B pequeno, que seja rotacional do ar. Paralelamente, eu posso definir também o convencional. Então, é grande, menos gradiente de φ, menos dA dt. E D igual a rotacional de ar. Então, temos esses campos, esses potenciais aí. Então, a simetria de calibre tem a mesma para os dois. Vamos propor agora, então, uma densidade de Lagrangiano para esse sistema aqui. Vamos propor uma densidade lagrangiana que seja invariante de calibre. Se ela é invariante de calibre, vamos fazer como a gente já aprendeu com o eletromagnetismo. Vamos tentar escrever tudo em função de E2, D2, E2 e D2. Por exemplo, eu poderia propor a seguinte densidade lagrangiana. Digamos aqui que eu tenho um parâmetro, aliás, a gente tem alfa, já tem, vou dar o seguinte, tem um parâmetro aqui, Si, eu vou dar assim, parâmetro Si1 é 2, mais, então já vou fixar aqui, vamos tentar fixar, não, vou botar o seguinte, é 1,5, vou colocar máximo aqui no meio de E2, menos C2B2. Vamos colocar aqui agora a mesma coisa para os pequenos, 1,5 de E2 menos C2D2. Então aqui nós temos dois pedaços que são invariantes de calibre. Tudo invariante de calibre por enquanto. Vamos lembrar que filinha, essa combinação invariante e essa combinação invariante. Nada me impede, por exemplo, aqui, de eu colocar um parâmetro de mix, colocar algo do tipo que Si é escalar é. E mais aqui, por exemplo, um zeta B escalar B. E a quadrática nos campos é invariante de calibre. Então agora fazendo um acoplamento entre os dois setores. Eu não tenho dois setores desacoplados. Os dois setores de potenciais se comunicam através desses termos aqui de mix ou de acoplamento, vamos colocar assim. Mas só que em geral, só para uma questão de nomenclatura para vocês, no jargão padrão, quando a gente tem termos mistos quadráticos, são quadráticos nos campos, a gente chama de um mix. Quando a gente tem termo envolvendo diferentes campos, mas que tem potências acima da quadrática, a gente chama de termo de acoplamento. O acoplamento, em geral, é para potência maior ou igual a 3 nos campos. É campo, produtório de campos, com potência maior ou igual a 3 ou maior.
E o mix nos Mas campos os potenciais, né? é a mesma coisa, porque se você tirar quadrático de campo, os potenciais é quadrático de campo. Tá? Se eu pegar agora termos que sejam quadráticos nos campos, mesmo que envolvam campos diferentes, a gente nunca chama termo de acoplamento, a gente chama termo de mix. É só para isso aqui é mix, isso aqui é acoplamento. Então, peraí, estou colocando esse termo de mixing aí. Ligando os dois setores. De uma certa maneira, eu estou acoplando os dois setores. Agora, o φ pequeno que está aqui dentro se comunica com o φ pequeno que está aqui dentro, e o A grande pequeno que está aqui dentro se comunica com o A grande que está aqui dentro. A mesma coisa valendo aqui. Os dois A's se comunicam aqui. Agora, nada me impede de colocar um termo do tipo mi, por exemplo, esse termo aqui, φ grande menos φ pequeno ao quadrado, esse termo aqui vai radicair. Esse mi aí não indica o seu binário, não. Não, parâmetro. Vamos botar então chamar de outra vez. Vamos chamar de parâmetro alfa, delta, gama, delta, 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 deve chamar de lambda. Sim. Lambda não é uma densidade linear de carga. Senão esses meninos aí, como é que se diz aí, catequizados pelo Henrique, pelo Regis né? Lambda ou vai dizer igual aquela piadinha que seria o aluno da PUC, né? É igual a HI, né? Então ele interpretou isso aqui como energia, isso aqui como altura. A constante de Planck virou altura, porque ele estava acostumado com H sendo altura. Né? Então vamos lá. Então está certo, né? Então, lambda fica no seu quadrado. Vamos botar aqui mais um lambda linha A menos A ao quadrado. Você está dando essa lagrangiana, né? Estou dando essa lagrangiana. Então, agora eu quero que vocês justamente façam isso. Tirem as equações de campo. Agora, esse lagrangiano, como a gente está vendo, ele já é invariante de gauge de partida. Porque essa, em geral, no lagrangiano de Marx, nós não podemos colocar o potencial explicitamente. Por quê? Porque o potencial não é invariante de Cayley. Ele quebra a simetria de Cayley. Mas aqui, ó, essa combinação é invariante de Cayley, essa combinação é invariante de Cayley. Vamos colocar aqui as fontes externas. Eu teria aqui uma fonte, como a gente colocou 1 sobre epsilon 0, né? A gente tinha colocado aqui, tinha ganhado isso aqui, φ ou menos A escalar J, estou colocando fontes externas. E o outro canto, vamos dizer que ele vai ter uma outra corrente, posso até colocar esse 1 sobre 0, só para não encher de parâmetros demais, 1 sobre 0, φ. Mas aí a densidade de carga dele não é esse pouco, vamos dizer, você tem um rotil menos A escalar J. Eles não se acoplam às mesmas fontes, mas tem essa simetria. Então o que seria interessante vocês observarem agora, discutir em função das equações de campo também, verificar que os campos e os potenciais satisfazem equações de onda. Buscar as equações de onda para E, para D, para E pequeno e para B pequeno. Depois buscar as equações de onda correspondentes para o φ grande, φ pequeno, A grande e A pequeno. E discutir a condição de fixação de Cayley. Bom, fica como tarefa. Mas na outra a gente discute. Quem trabalhar um pouquinho, já que você está tão interessado. Mas qual seria a pergunta mesmo? Não, a pergunta é, vamos olhar primeiro, pegar as equações de campo. Então, vamos tirar as equações de campo para todos os campos. As equações tipo Marx, para E grande, B grande, E pequeno, B pequeno. Depois vamos tirar as equações de campo. Depois vamos tirar as equações de onda. Variação em relação a φ pequeno, variação em relação a φ pequeno, A pequeno. Depois variação em relação a φ grande, A grande. Variar em relação a todos os potenciais. Você vai ter 4 conjuntos de equações. Na equação de Marx, você varia em relação a φ, você ganha a equação de Gauss. Variando em relação a A, você ganha a equação de Ampère-Marx. Aqui você vai ganhar 2 tipos de equação de Gauss e 2 tipos de equação de Ampère-Marx. Porque eles são tudo iguais. Oi? Eles são iguais, porque são totalmente simétricos. Não, você tem esse termo misto. A equação do φ grande, o φ pequeno vai entrar. Não é tão simples assim. Certo? Olha bem para esses termos aí. Eles são problemáticos. Oi? Eles são os termos problemáticos da história. Ou problemáticos ou estimulantes. Os dois últimos são que colocam as fontes. Isso, né? E aqueles dois, eles são os problemáticos.
Isso. Então, tá. Vamos ver, depois na aula também você vai mostrar por que eles são problemáticos, já que você usou essa palavra. Vamos ver por que eles são problemáticos. Será que são mesmo? Vai lá. Por que significa problemático? Aparentemente ser mais difícil, é uma coisa que é mais difícil. Geralmente porque teve cruzado sempre da Não, vai ligar demais. Ele pode ser mais complicado, mas não problemático. Geralmente dá mais trabalho. Problemático é quando traz uma inconsistência. Ah, sim. Traz um conflito com primeiros princípios, né? Não, sim. Retira o problemático. Exatamente. Eles vão dar trabalho. Vão dar trabalho. Às vezes um filho que vai dar trabalho é muito importante, faz o pai aprender uma série de coisas, né? Porque aquele filho que faz tudo certo. Qual é o papel do pai? Só dar o dinheiro para a escola? Palavras carnavalescas não está dançando na banda de máximo. Isso, não está. Você está dançando agora fora da banda. Essa questão de gauge fix também, eu poderia ver assim como uma limpeza de grau de liberdade, Isso, claro, porque é justamente aqui. Quando você impõe, quando você pega o campo eletromagnético, ele tem o φ e tem o A. Então, em princípio, ele tem 4 coordenadas para descrever o problema. Φ, AX, AY, você tem 4 coordenadas para descrever o problema. Mas quando agora você diz que φ ponto mais divergência de A é igual a 0, você já está dizendo o seguinte, esse cara aqui, se você souber quem é a divergência de A, você já tem uma relação de φ. Então já não são mais graus de liberdade independente. Você consegue organizar, tirar, ou você fixa a divergência de A em função de φ, ou você fixa φ pela divergência de A, mas você fixa alguma coisa. Você já roubou um grau de liberdade. Dá pra ver que tipo, o que está se propagando no sentido, né? Isso. Vai zerar, né? Isso, exatamente. Então aqui você teria 4 componentes, 4 coordenadas independentes. Com a condição de gauge fix, como você tem que 1 sobre C2 DDT de φ mais divergência de A igual a 0, você pode dizer, essa equação me amarra a velocidade de φ em função da divergência de A. Então, eu estou eliminando o grau de liberdade. Φ já é um grau de liberdade independente. Se eu souber quem é A, eu sei como é que essa coordenada aqui no espaço de Fourier, isso aqui significa ômega transformado de Fourier do φ está ligado ao vetor de onda escalar a transformado de Fourier do A. Porque daí você está me dizendo que eu sei quem é φ em função do A. Tira muita liberdade? Tira 1 grau de liberdade. Você cai de 4 para 3. E no filme estranho dá para perceber que vai ser meio simétrico. Dá para perceber para você. Percebendo aqui. Agora, se tivesse, vamos dizer, esses 2 campos com o gauge fix, você estaria necessariamente tirando o grau. Se tivesse uma derivada de T de φ maiúsculo com φ mais φ minúsculo. Isso é mais divergência. Mais divergência do A maiúsculo com A minúsculo. Do A zero, certo? Ok. Daí, você está com um vínculo. Isso. Porque aqui, quantas coordenadas eu tenho? Eu tenho duas coordenadas escalares, φ grande e φ pequeno. E tem 6 coordenadas vetoriais, 6 componentes lá pequenos, 3 componentes lá. Então eu tenho, em princípio, 8 componentes, 8 graus de liberdade. Agora, essa equação aqui é uma única equação, ela vai me fixar alguém. Eu posso fixar o φ pequeno em função de tudo, ela vai me tirando também 1 grau de liberdade. Mas, digamos, no caso quando você só tem eu estou falando agora, você cria um vínculo. Isso. Agora, quando você só tem um par, você diz, bom, eu estou comendo um grau longitudinal de tal do φ. Isso. Agora, quando você tem essa equação aí, fica, eu estou comendo, mas não estou dizendo de quem. Não está dizendo de quem. Você está comendo um grau de liberdade do sistema. Mas do sistema. Não sabe de qual campo. Pode ser desse, ou pode ser da divergência desse ou da divergência. Mas, digamos, você está dizendo, no caso do primeiro, você está dizendo, eu estou tirando o spin zero de uma partícula. Isso. De tal partícula. Isso. Que é o φ, que se matou. Isso. Agora você está comendo um grau de liberdade do sistema. Do sistema. Mas você não está identificando... Não. De quem? É do φ? De quem que é o grau de liberdade? Eu não sei. Estou tirando um grau de liberdade. Você pode vir a identificar, porque você tem liberdade para isso. Mas você pode dizer que então que você não matou o grau longitudinal de ninguém. Não. Posso. Não, eu acho que não. Eu tirei de alguém. Hein? Não, eu tenho que ter tirado de alguém. Mas está determinado aí. Está indeterminado. Eu posso dizer, não, essa equação aqui vai me dar ômega φ mais ômega φ mais kappa. Estou fazendo o espaço Fourier. Mais kappa escalar a
Q é igual a zero. Eu posso dizer, eu vou resolver o seguinte, eu vou tirar isso aqui em função dos demais. Então eu estou comendo o grau de liberdade do φ. Ou eu posso fixar isso aqui em função dos demais. Eu estou comendo isso aqui. Sim, mas tudo bem, mas aí você está dizendo, eu estou com um problema físico, eu estou fazendo isso aqui. Agora, se eu sou um matemático, entendeu? Eu estou com essa equação e estou dizendo, eu posso estar com ômega φ mais ômega do outro, dando naquilo ali e não está me dizendo onde eu mantenho o grau de liberdade. Só estou dizendo que o ômega, o spin zero do φ pequeno e o spin zero do φ maior, eles de alguma coisa se cancelam. Mas aí que vem a pergunta, eles continuam com seus spin zeros? Não, você tirou um grau de liberdade. Então você tirou um spin zero do sistema. Mas você pode dizer que aquele grau de liberdade significa que você faz agora uma nova composição entre o spin zero de um e o spin zero do outro, mas sem matar o grau de liberdade de um deles. Uma composição. Você pode trabalhar, você pode dizer, estou matando essa combinação. Isso. Então, tá certo. Mas eu estou deixando cada um ter spin zero. Isso. Mas aí agora você precisava olhar as equações do campo. Tem que saber o seguinte, será que essa combinação aqui realmente ela aparece como essa combinação, ela tem uma equação de onda para esse φ pequeno mais φ grande, esse φ grande mais φ pequeno, ele realmente é uma excitação que eu vou tirar, ou eu tenho que tirar do φ pequeno ou do φ grande? Você tem que olhar, por isso que eu digo, você tem que olhar as equações de campo. Tem que consultar o Lagrangiano em função das equações. Isso, em função. Essa condição cruzada ela pode, né? Essa condição cruzada pode fazer algum papel. Então eu acho que interessante. Exatamente. Olha as equações de campo, identifica quais são as equações de onda que você obtém, para saber quem é que está se propagando, quais são vamos dizer assim, as oscilações de campo, as flutuações de campo que estão se propagando, e depois vai para discutir o gate fix. Agora, José, depois disso eu faria uma pergunta geral. É o seguinte, quando você tem equações, como você colocou de Schrödinger, você bota o φ A explicitamente. E tem equações com o Max o φ não. Agora, quando você bota o φ e o A explicitamente numa equação, você não seria obrigado a botar o termo de gauge fixing? Entendi. Você acompanhando aquela equação, você diz, bom, aqui, já que eu estou com um A aqui, eu tenho que botar um gauge fixing mostrando que esse A tem essa situação. Eu teria que estar acompanhando o gauge fixing. Não. Na equação de Schrödinger, por exemplo, se você acoplar uma partícula quântica carregada com a equação de Schrödinger, o φ e o A aparecem na equação de Schrödinger. Então você fixou, você precisa botar o φ, precisa colocar o A. Mas por que você não precisa colocar o gauge fix? Porque o teu campo, ele é um background. Você só precisa colocar o gauge fix quando você está descrevendo um problema onde você está querendo descrever também a dinâmica do campo eletromagnético. Num problema, por exemplo, como a equação de Schrödinger, você está quantizando a partícula. Mas o campo eletromagnético, ele não é quantizado, ele é um campo eletromagnético externo fixo. Então você não está propagando os graus de liberdade do campo eletromagnético. Sim, mas aquele AMI que está na equação de Schrödinger, isso. Você diz, bom, eu posso ter um AMI, como você botou XY, isso. Ou uma variação de AMI. Isso. Mas como é que eu vou saber que aquele AMI pode ter essas variações se eu não colocar o gauge fixing? Pela transformação, você sabe que ele pode variar, porque a simetria de gauge diz que é igual a babá e B é igual a babá. Mas você, se quiser passar de um conjunto de potenciais para outro, você pode sempre compensar essa mudança pela fase na função de onda. Então a fase na função de onda